Muito bem, pessoal. Nós vamos continuar o estudo da nossa disciplina aí de Direito Trabalhista e Previdenciário e vamos falar hoje sobre o direito do trabalho. Vamos conhecer as fontes do direito do trabalho, vamos falar da autonomia que o direito do trabalho tem e vamos falar também da figura dos ramos do direito. Vamos falar, desculpa, vou começar de novo, porque, igual eu falei, hoje eu estou meio difícil para mim aqui. Vamos falar das fontes do direito, vamos falar dos ramos e da autonomia do direito do trabalho e vamos falar também dos princípios, né, que regem esse direito do trabalho. Nós já comentamos aqui, já vimos em aula anterior, que o direito do trabalho ele é muito ligado à questão social. Vimos a evolução histórica, né, do direito do trabalho, falamos sobre a questão de como o direito do trabalho se desenvolveu, como eram as relações de trabalho, né, desde a antiguidade até chegar da forma como a gente conhece hoje em dia, e o direito do trabalho ele se firmou durante todo esse tempo como uma forma de dar garantia para aqueles que têm a sua mão de obra como único recurso, como forma de ganhar a vida. Então, na verdade, o que o direito do trabalho quer é garantir ao trabalhador que, quando ele emprega a sua mão de obra em favor de um determinado empreendimento, ele terá garantia mínima da lei com relação a alguns direitos, que são direitos ligados à condição social, ao valor social que o trabalho tem. E isso o direito do trabalho faz através de uma regulação, através de normas, através de lei. A gente já sabe que existem ramos de direito diversos em sociedade e cada ramo ele se dedica a regular um tipo de relação social. Então, o direito do trabalho, por óbvio, ele vai regular aquelas relações em que haja alguém prestando a mão de obra e alguém tomando, fazendo uso, recebendo, aplicando essa mão de obra em determinado empreendimento. E aí, quando a gente fala aplicação da mão de obra no sentido mais amplo possível, né? O caseiro que trabalha num sítio, a secretária do lar, a empregada doméstica que trabalha na casa de alguém, alguém que trabalha num escritório de contabilidade, né? Enfim, no supermercado, em qualquer tipo de empreendimento, ainda que doméstico, ainda que seja em prol da família, né? A questão é regular a aplicação dessa mão de obra e dar garantia mínima para quem dispõe da sua mão de obra em favor de outra pessoa, em favor de algum empreendimento. E aí, para a gente ter essa regulação, o direito do trabalho ele lança mão, como eu falei, dessas normas, dessas regras. E essas regras elas são formadas a partir de um conjunto de leis, mas essas leis elas têm origem no que a gente chama de fonte do direito do trabalho. E nós temos dois tipos principais de fonte de direito do trabalho: a chamada fonte material e a chamada fonte formal. Fonte material, senhores, é aquilo que acontece na sociedade, são os fatos, os fenômenos sociais, né? Toda vez que algo acontece, por exemplo, vejam a evolução do direito do trabalho. As pessoas trabalhavam tanto e tinham jornadas de trabalho tão extensas que aquilo era um fenômeno social que prejudicava a saúde, né? Gerava alto índice de acidente, o pessoal ficava cansado, fadigado, perdia a condição e a própria capacidade de trabalho muito rápido. Então, esse fenômeno social gerou uma necessidade de ter regulação, de ter uma legislação que diminuísse ou que colocasse um limite para esse trabalho. Então, de tanto o povo trabalhar demais sem limite, foi necessário criar uma lei que colocasse um limite de jornada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma norma dentro da CLT, né, da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que a jornada de trabalho tem que ser, em regra, 44 horas por semana, 8 horas diárias, 44 horas por semana, permitida a compensação. Por exemplo, a construção civil não trabalha sábado, mas trabalha de segunda a quinta 9 horas e na sexta 8 horas. Quando você somar durante a semana, você vai chegar no número de 44 horas. Então, vejam, senhores, que é um exemplo da fonte material, de tanto ter um fenômeno social, de excesso de jornada, de trabalho assim, extremamente elevado em termos de horas por dia, teve-se a necessidade de regular isso. Então, a fonte material é isso que vem desses fatores, desses fenômenos que acontecem em sociedade, né, e que vão dar base para a criação dessas normas jurídicas, para que a gente tenha um sistema jurídico que regula aquilo que acontece em sociedade. O direito ele tem que estar muito perto da sociedade. Quanto mais próximo a lei for da realidade social daquele país ou daquele povo que ela tende a regular,
maior a chance, inclusive, dela ser cumprida, né? Do pessoal reconhecer nela um valor real, reconhecer nela algo que deva ser, de fato, protegido e obedecido. Então, quando a gente busca, nesses fatos sociais, as experiências para construir o nosso ordenamento jurídico, a gente toma decisões que são ligadas à questão social, à questão política, à questão econômica, né? E, de acordo com aquilo que a sociedade vive em determinada época, em determinado momento, criam-se, vão surgindo as leis. Por isso que a gente fala que essa norma jurídica ela surge a partir dessas fontes materiais. Então, as fontes materiais não são nada mais, nada menos do que os fatos, os fenômenos que acontecem em sociedade e que exigem a intervenção do Estado através da lei. Já o que a gente chama de fonte formal é a própria lei, é a forma pela qual o direito se revela, ele aparece na sociedade, ele se coloca em sociedade. Isso é feito através do que a gente chama de direito positivo. É a lei escrita, né? É a CLT, por exemplo. Qual é a principal legislação trabalhista? Nós temos uma norma que regula todo o direito do trabalho e regula, de um modo geral, toda a sociedade, que chama Constituição Federal. A Constituição Federal não é uma norma só do direito do trabalho. A Constituição Federal ela é uma norma do nosso país inteiro, de todo o ordenamento jurídico. Ela é a base a partir da qual todas as outras normas se derivam, porque toda lei tem que observar aquilo que está na Constituição Federal. E o direito do trabalho, especialmente, nosso objeto de estudo aqui, ele tem uma previsão constitucional muito forte, né? Se a gente pegar a Constituição, a gente vai ver que o direito do trabalho ele tem um capítulo dedicado a ele, lá a partir do artigo 6º e até o 11º da Constituição, se fala do direito do trabalho. E o direito do trabalho, como é ligado a esse valor social que o trabalho tem, né? É algo que fundamenta a própria República. Se os senhores pegarem lá a Constituição Federal e fizer a leitura a partir do artigo 1º até o 4º, vocês vão ver que lá fala sobre a livre iniciativa, sobre o valor social do trabalho. Então, o trabalho ele tem uma previsão e uma regulação constitucional. Então, se você perguntar qual é a maior norma de direito do trabalho, é a Constituição. Mas a norma específica, aquela que rege as relações trabalhistas, os contratos de trabalho, tomador de emprego, prestador de serviço, etc., né? Vai falar das suas férias, do 13º, das horas extras, do adicional de salubridade, enfim, dos direitos em espécie, isso é a CLT, né? A consolidação das leis do trabalho. É a principal legislação específica trabalhista que a gente tem em nosso país, além de outras tantas que a complementam, né? Várias leis esparsas, leis divididas, mas a CLT é o nosso carro-chefe. Então, a fonte formal é exatamente esses elementos, essas normas, esse conteúdo legislativo do direito positivado, a lei que existe e que regula o direito do trabalho. Além disso, a gente tem também como fonte formal a figura da jurisprudência, né, da doutrina. Jurisprudência, pessoal, vocês já sabem, mas vamos lembrar, aquelas decisões reiteradas dos tribunais quando eles julgam determinados casos. A partir do momento que o tribunal vai julgando um tipo de caso, a hora extra, julga 1, julga 2, julga 50, julga 1000, começa a formar um entendimento sobre a hora extra. Se o sujeito trabalha mais que 8 horas por dia e excede durante a semana 44 horas, ele tem direito de receber hora extra. Isso vira jurisprudência, vira aquele entendimento já consolidado no tribunal sobre determinado assunto, de tanto o tribunal decidir aquele assunto. Doutrina são os estudos científicos, né? São as obras científicas, são os livros, os estudos que tem sobre o direito do trabalho, suas consequências, aplicações práticas, né? Fatos sociais relacionados ao direito e tal. Então, isso também é fonte formal. E aí, é preciso a gente observar aqui que o nosso ordenamento jurídico ele envolve uma aplicação, né, de normas que vai além só do que está escrito na lei ou só do que está acontecendo em sociedade. Então, ele é imperativo, né? Quando um processo é ligado, por exemplo, é levado à justiça e um juiz, né, tem que decidir aquele processo, ele vai analisar as provas, ele vai analisar os fatos, ele vai analisar o que a lei efetivamente regula, e aí esse ramo do direito ele vai utilizar essa pluralidade de fontes. Ele não vai usar nem só a fonte material, nem só a fonte formal. A gente deve, sempre que vai construir uma solução no campo do direito do trabalho, observar tudo aquilo que está, vamos dizer assim, orbitando, né? Aquela relação e tudo aquilo que é inerente
aquele contrato, aquela situação específica daquele empregado, daquele empregador e etc. Beleza? Fato é, senhores, que como o trabalho é um direito social, o direito de trabalho também tem previsão social. Eu até coloquei na aula texto para os senhores, né, a gente não vai, como eu já comentei aqui, já combinamos isso, a gente não vai ficar aqui lendo artigo, porque é perda de tempo, né? Vocês conseguem ler os artigos sozinhos em casa, mas eu coloquei lá na aula texto para os senhores, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar com ela aí, eu coloquei os artigos, alguns artigos da Constituição Federal, para que a gente observe essa questão da figura social que o direito do trabalho tem. Eu não coloquei o artigo 7º, porque ele é muito extenso, ficaria muito grande o texto da aula, mas eu pediria aos senhores que lessem do artigo 6º até o artigo 11º da Constituição Federal, vocês acessam no Google aí, coloca aí Constituição Federal Planalto, vai aparecer lá, vocês não deixem de fazer a leitura, não, e prestem atenção ao artigo 7º. No artigo 7º da Constituição Federal, os senhores vão encontrar o rol, né, a lista de todos os direitos do trabalho, de todos os direitos que o trabalhador, que o empregado, né, que o empregador tem que observar na relação de prestação de serviço. Lá estão todos enumerados, beleza? Então, por favor, não deixem de ler, é importante que os senhores façam essa leitura, tá? Vocês vão ver lá que a Constituição ela trata desde a questão da dignidade do trabalhador, né? Falando sobre a liberdade que ele tem e sobre esses direitos individuais que ele tem, sobre a saúde, sobre a dignidade, mas ela fala também até, por exemplo, sobre o direito dele se associar, né, criar sindicato. Vocês vão ver lá que a legislação ela fala sobre o direito de greve, né, para poder tentar fazer valer, vamos falar assim, né, os seus direitos. Então, até a greve, se não tiver abuso, claro, né, se a greve for abusiva, aí ela deixa de ser um direito e passa a ser um ilícito. Mas se não tiver abuso, até a figura da greve, a Constituição Federal, ela assegura, né? Então, é muito importante que a gente faça a leitura, tá, pessoal, desses artigos aí, beleza? Vou contar com que vocês vão ler, tá bom? Seguindo aí, Ok. nós vamos falar um pouquinho da autonomia, né, dos ramos do direito do trabalho, da sua autonomia. Olha só, o direito do trabalho, ele é autônomo. O que significa dizer isso? Como eu disse, cada direito ele tem uma finalidade específica, porque ele regula um objeto específico. Olha só, se eu tenho um problema de família, se eu tenho, por exemplo, lá uma questão de um divórcio para resolver, quem regula isso é o Código Civil, através do direito de família. Se eu tiver que ir à justiça para discutir um divórcio, eu não vou na Justiça do Trabalho e nem vou numa vara criminal. Se eu for discutir o divórcio, partilha de bens, alimento para menino, direito de visita, voltar nome de solteiro, sei lá o quê, né? Eu vou numa vara de família, porque existe um direito próprio, um direito específico para cuidar daquilo. Se o sujeito comete um crime, ele vai ser julgado por uma vara criminal, e a ele vai se aplicar a lei penal, Código de Processo Penal. Então, vejam, senhores, que cada ramo do direito ele tem uma peculiaridade, uma especificidade em razão do seu objeto. E o direito de trabalho é assim também, né? O direito de trabalho, ele regula as relações de trabalho através dos contratos de trabalho entre empregado e empregador ou através do prestador de serviço e o tomador de serviço, aquele que coloca a sua mão de obra à disposição, como eu disse, de um empreendimento ou de alguém, né, para que ele possa, em troca daquilo, receber o seu salário, a garantia dos seus direitos, mas se obrigando a prestar a mão de obra, prestar seu conhecimento técnico, enfim. Ele vai trabalhar e vai receber. O empregador vai pagar pelo trabalho, né, e vai receber o próprio trabalho, vai poder empregar o trabalho no empreendimento dele como ele achar melhor. Então, vejam, senhores, que o ramo do direito do trabalho é um ramo que cuida de relações privadas entre particulares. Não é uma relação pública. Ah, professor, mas existem empregados públicos. Nós vamos estudar um empregado público aqui. Existem pessoas que trabalham para o Estado, mas têm contrato seletista, né? Tem contrato de CLT. Mas nem por isso torna a relação pública, porque não tem a ver com o Estado. Tem a ver com a aplicação da mão de obra em determinado órgão da administração pública. Então, observem, senhores, que o ramo do direito do trabalho é um ramo do direito privado, relação entre particulares. O que significa dizer isso? Olha só, Vitória, significa dizer o seguinte,
Se a Fabienne trabalhar lá para o GESO durante 3 meses, tá? E por algum motivo o GESO não pagar o salário da Fabienne, o que vai mudar na minha vida e na sua vida, especificamente? Vai fazer diferença para nós? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, observa que atinge a particularidade de quem está envolvido na relação, né? Diferentemente, por exemplo, do direito penal. Olha, se eu tenho uma pessoa que comete vários crimes, que é, por exemplo, traficante de droga, esse cara está atingindo a quem, particularmente? A uma pessoa só ou a própria sociedade, a segurança pública, a saúde pública, né? Então, a diferença é essa. Quando a extensão da relação atinge a coletividade de uma forma ampla, geral, a favor do bem comum, ele é considerado direito público. Por exemplo, direito penal, por exemplo, o próprio direito constitucional, direito internacional. Agora, se for algo que só atinge aquela pessoa envolvida ou aqueles envolvidos naquela relação, ele será ramo do direito privado, como é o caso do direito do trabalho. E aí, senhores, ele tem autonomia, por quê? Porque justamente por regular situações específicas, Thaís, é que ele tem legislação própria, ele tem poder judiciário próprio, ele tem princípios específicos, né? Sujeitos de relação específico. Olha lá, se o Vinícius trabalhar, por exemplo, para a Ana Carolina, o Vinícius vai ser o empregado, a Ana Carolina vai ser a empregadora, né? E aí, se eles tiverem algum conflito, eles vão solucionar isso lá na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela é competente, ela tem atribuição funcional para tratar, conhecer, processar e julgar todo tipo de litígio entre mão de obra e tomador de mão de obra, empregado e empregador, né? Então, vejam, senhores, que é lei própria, com poder judiciário próprio, e até o órgão de fiscalização é próprio. Eu queria chamar a atenção suas aqui, muito importante isso que eu vou falar agora, para a gente não cometer um equívoco que muita gente comete, e às vezes gente até ligada à contabilidade, às vezes, né, a escritórios e tal. A gente não pode confundir, viu, Leidiara? E Brenda, você está aí, né? Agora eu te vi, você está lá embaixo, tudo bem? Ó, você não pode confundir, viu, Leidiara? A gente não deve confundir o direito, a justiça do trabalho com o Ministério do Trabalho. Tem gente que fala assim, eu vou levar o fulano lá no pau, né? Eu vou levar ele lá embaixo, né? Ó, eu vou levar ele no Ministério, né? Só se for para passear. Porque lá no Ministério do Trabalho, que é aquele que fica lá na Rua Tamoios, aqui em Belo Horizonte, ele é um órgão do Poder Executivo. Ele tem a ver com fiscalização. O que o Ministério do Trabalho faz? Ele fiscaliza as relações de trabalho, fiscaliza empresas, vê se as empresas estão cumprindo a lei, etc. A Justiça do Trabalho é quem processa, quem processa não, né? Quem julga os processos, quem processa são as pessoas. Você entra com o processo, a Justiça do Trabalho vai julgar o processo. Então, na Justiça do Trabalho, a gente tem os processos trabalhistas. Então, quando o empregado tem um conflito com o empregador, ou até o contrário, porque eu não sei se vocês sabem, Josinar e Brenda, quando uma empresa tem algum problema com o empregado, ela também pode entrar com processo contra o empregado. Não é só o empregado que pode entrar contra a empresa. A empresa também pode entrar contra o empregado. Por exemplo, o empregado não está cumprindo as relações de trabalho. Lembra aquela história lá do Gés e a Fabienne, sem receber salário e tal? Pois é, ó. Ele pode entrar na justiça e pedir uma rescisão indireta. Aqui, ó, não dá para trabalhar para quem não paga salário. Eu só trabalho porque eu preciso do meu salário, pelo menos, né, a regra é essa, o valor social do trabalho está aí. O trabalho ainda é, no Brasil, uma das grandes formas de distribuição de riqueza, né? Olha o salário mínimo, que riqueza que é, né? É interessante vocês darem uma lida sobre o salário mínimo da Constituição Federal. O salário mínimo pela Constituição Federal ele dá para fazer tudo. Saúde, educação, cuidar dos outros, lazer, família, imposto. Se você não sabe administrar o dinheiro, o problema é seu, mas lá está falando que dá até para você viajar, comprar carro, casa, ficar de férias e tal, né? Então, olha só para vocês verem. Ainda é uma forma de distribuição de riqueza. Então, vejam que se, por exemplo, o Geraldo está lá trabalhando para a Fabienne, ela não quer pagar salário, ele entra na justiça contra ela, pede rescisão indireta. Ó, não estou recebendo salário. Beleza. Agora, imagina o contrário. Imagina que o GES não está lá trabalhando com a Fabienne, mas ele está cometendo, por exemplo, faltas durante o trabalho.
Ele não quer saber de trabalhar, falta toda hora, né? Não leva atestado, não justifica as faltas, não cumpre a obrigação dele, trabalha quando exige, de qualquer jeito, sem cumprir as metas, os trabalhos, a função dele, não cumpre, chega atrasado, fica fazendo 3 horas de almoço, vai embora mais cedo, falta não dá satisfação. Ó, a Fabienne também pode entrar na justiça contra ele como empregadora, pedindo para que seja considerada, fazendo a consignação em pagamento, considerada a rescisão do contrato de trabalho dele por culpa dele. Né? Então, vejam que a Justiça do Trabalho ela é um local tanto do empregado reclamar direito, quanto do empregador também reclamar direito, quanto do empregado. Né? Então, tanto o patrão pode ir à Justiça contra o empregado, quanto o empregado pode ir na Justiça contra o empregador. E aí, é na Justiça do Trabalho, não é no Ministério do Trabalho. Né? O Ministério do Trabalho, órgão do Poder Executivo, fiscaliza, edita resoluções normativas, né? Faz aquela ação fiscal, que vocês já devem ter, quem tem experiência aí no escritório de contabilidade, já deve ter passado por essas ações fiscais, que você tem que ir lá, levar documento para as empresas, apresentar isso, apresentar aquilo, não sei o que lá, aí vem aquele livro de inspeção, eles anotam lá, tal. Aquilo é o Ministério do Trabalho. Né? Agora, a Justiça do Trabalho, que em Belo Horizonte é ali na Avenida Augusto de Lima, em Mato Grosso, próximo lá à nossa faculdade, ali no Barro Preto, ela é o local onde os conflitos trabalhistas são resolvidos, beleza? Então, a partir de hoje, nós não vamos mais confundir, tá, Thaís? Ministério do Trabalho, Executivo, Fiscalização. Justiça do Trabalho, processo, né? Então, ninguém vai levar mais ninguém no Ministério, não, tá? Só para tomar café e apresentar documento lá para o auditor, beleza? Muito bem. Olha só. Então, senhores, vejam que nós conseguimos enxergar facilmente que o direito do trabalho tem tudo regulado e específico, propriamente voltado para a questão do trabalho. Por isso é que ele tem autonomia. Então, ele não depende de outro ramo. Né? Ele possui estrutura própria, ele possui legislação própria, objeto dele é o trabalho, é a prestação de trabalho, seus elementos são específicos, então vejam os senhores que ele é um ramo do direito autônomo, ele existe por si só, dentro do ordenamento jurídico, mas com regra própria. Então, toda vez que eu tenho um problema trabalhista, eu devo buscar orientação, eu devo buscar a solução dentro das normas trabalhistas, dentro da legislação trabalhista. Se não for possível essa solução fora da justiça, eu devo procurar o Poder Judiciário trabalhista, que a gente conhece popularmente por Justiça do Trabalho, mas, na verdade, é Justiça Federal Especializada do Trabalho. Né? Então, muito bem. Entendida essa figura da autonomia, né, do direito do trabalho enquanto ramo, nós vamos ver agora que o direito do trabalho ele se divide internamente em 2 vertentes. É como se fossem 2 troncos principais. Imagina que é uma grande árvore que ela faz assim, aí tem uma bifurcação de um tronco aqui, um tronco aqui. Né? O direito material do trabalho, esse direito que regula as relações trabalhistas, ele tem um ramo que é individual e tem um ramo que é coletivo. Olha só, vocês vão identificar isso de forma fácil. Quer ver? Acompanha comigo aqui. Se eu tenho empregado e empregador, né, eu tenho uma situação diferente em termos de ação de um e de outro. Imagina, por exemplo, se eu sou funcionário da Fabienne e viro para ela e falo assim, Fabienne, o negócio é o seguinte, ou você me paga 10 mil, ou eu não vou trabalhar para você a partir de amanhã mais não. Talvez ela vire para mim e até me pague os 10 mil, né? Mas talvez ela vire para mim e fale, oh, então, infelizmente, não posso fazer nada, né? Não vou te pagar 10 mil. E se ela abrir a vaga com um salário de 2 mil, talvez no dia seguinte tenha 50 pessoas lá querendo minha vaga pelo mesmo salário de 2 mil, por exemplo. Então, o agir do empregado ele é individual. O empregado ele não consegue, por uma conduta própria dele, alterar a realidade social de uma empresa ou de um trabalho. Agora, vamos pensar o contrário. Imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo, né? Numa cidade que tem aqui perto de Divinópolis, Pará de Minas, que chama São Gonçalo do Pará. São Gonçalo do Pará, ela tem lá uma fábrica de doce antigo, doce até muito bom, tá? Para quem gosta, ó. E essa fábrica de doce, ela é responsável por grande número... Quando puder, me manda o número do seu CPF. Tá, mano, você quer para quê? Hã? Tem uma novela passando Tá atrapalhando, Tem um pessoal. aí que quer até meu CPF, você viu, né? Olha só. Então, pessoal... Acho que o Rogério está com o microfone aberto. Mandar, Rogério, meu CPF. Fica tranquilo.
Olha só, vou mandar no privado, tá? Senão esse pessoal aqui copia. Esse pessoal não é brinquedo, não. Olha aqui. Olha só, então, imagina lá o São Gonçalo, lá com a fábrica de doce dele lá, né? Grande parte da população trabalha direto ou indiretamente para a fábrica de doce. Então, imagina se a fábrica de doce amanhã resolve fechar e ir embora da cidade. Vocês acham que o reflexo que a fábrica de doce vai trazer em termos de vamos dizer assim, consequência para a economia local, para a cidade, etc., é a mesma que se o empregado falar que não vai trabalhar mais na fábrica, vai trazer, vai gerar ou não? É bem diferente, né? O empregador, ele é um ser que tem uma consequência de ação coletiva. Olha essa pandemia, senhores. Quantos empregos perdidos, né? Quantos pais de família ficaram sem salário? Então, o agir do empregador é um agir coletivo. Ele atinge uma gama muito maior de pessoas do que o agir do empregado. Então, o direito do trabalho, ele vai ser dividido, então, em dois ramos, o ramo individual e o ramo coletivo. O ramo individual é aquele que cuida da relação direta, empregado-empregador. Contrato de trabalho, férias, fundo de garantia, o direito de quem trabalha perante quem toma seu trabalho. Aquela relação entre o empregado e o empregador. Já o ramo coletivo é aquele que vai cuidar das categorias, aqueles que representam as empresas, os sindicatos, né? E nós vamos continuar na segunda etapa da aula falando desse ramo coletivo, beleza? O Zoom está me comunicando aqui que a gente tem mais 30 segundos só, então, dentro daquele modelo que nós combinamos, eu vou parar a aula aqui, vou fazer a gravação desse vídeo, deve demorar uns 8 a 10 minutinhos, manda o link lá de novo, nós entramos para a segunda parte, combinados? Beleza? Combinado. Então, Combinado. até já. Beleza.